Você conhece a palavra Magnificat, com T mudo? Magnificat. É a palavra pela qual é conhecido o texto do Evangelho de Lucas que traz o Cântico de Maria. Magnificat. Em português, nós temos: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Começa assim. A palavra Magnificat vem do latim, a Vulgata Latina, né? A versão da Bíblia na língua latina que foi a versão comum na Europa durante toda a Idade Média. Magnificat anima mea, é a mesma coisa, né? A minha alma engrandece, magnifica, literalmente engrandecer, magnificar, um verbo de uso raro, né? Significa engrandecer, tornar grande, né? O Senhor. Magnificat, o louvor de Maria. É esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, dá para ver direitinho? Martim Lutero, o autor, ó, dá para você ver aqui? Penso que sim. Lutero, reformador protestante, aquele que deu início ao movimento conhecido depois, né, como protestantismo. Ele escreve esse livro e essa edição, quem tem aqui, dá para ver, um livro pequeno. Essa edição é muito especial, sabe por quê? É uma coedição da editora Santuário, que é uma editora católica, e da Sinodal, que é uma editora protestante, luterana. As duas editoras publicaram, então, em conjunto essa obra no ano 2000. E essa minha edição aqui do ano, peraí, 2016, tá? É muito interessante, um esforço ecumênico. As duas editoras, então, uma oficialmente católica, a outra oficialmente protestante, as duas lançam essa edição do livro aqui no Brasil, porque reconhecem o trabalho de interpretação bíblica que Lutero fez ao ler o texto de Lucas que traz o Cântico de Maria. Neste trabalho, Lutero reconhece a humildade de Maria, a humildade. Ele fala, gasta páginas falando isso, como Maria foi humilde, como ela não se exaltou, eu sou importante, nada disso. Ela exaltou a Deus. Lutero exalta também a graça de Deus. Vamos lembrar que o Lutero foi monge agostiniano. E Agostinho ficou conhecido com o título de Doutor da Graça, porque ele enfatizou a graça como o favor não merecido de Deus. E é isso que o Lutero enfatiza, né? O Cântico de Maria vai exaltar a graça de Deus. E Lutero, nesse texto, ele vai fazer uma aplicação sociopolítica muito interessante quando ele coloca o Cântico de Maria como um desafio aos líderes políticos, um desafio aos governantes, um desafio àqueles que têm poder nas mãos, para que eles possam prestar atenção nas palavras do Cântico de Maria. Porque Maria diz nesse cântico que Deus despede de mãos vazias os ricos e exalta os pobres. Os pobres são exaltados. E aí a conclusão, a argumentação de Lutero é que os governantes devem ter uma atenção toda especial em relação aos desfavorecidos, aos que estão na posição de maior fragilidade em termos sociais e econômicos, né, em um país. Um desafio permanente, um desafio que no Brasil continua sendo extremamente necessário. Uma atenção especial, um cuidado especial que os líderes devem ter em relação às pessoas pobres. Porque a Bíblia fala aí o tempo todo que Deus tem essa atenção.
Isso não é conversa de comunista, isso é o que a Bíblia fala. Está escrito na Bíblia, não fui eu que escrevi, nem você que está me vendo agora. São textos escritos, os textos mais novos têm 2000 anos. Outros textos, evidentemente, têm muito mais do que isso. E nos antigos textos sagrados da tradição judaico-cristã, nós encontramos claramente, com todas as letras, falando do cuidado, da atenção, do amor que Deus tem em relação às pessoas mais carentes. E é exatamente isso que Maria apresenta no seu cântico. O louvor de Maria, o Magnificat. Um texto natalino, um texto que deve ser pensado, meditado, cantado na época do Natal, um texto que nos desafia sempre. Coloca aí nos comentários, você já leu esse texto? Já leu o Louvor de Maria, do Lutero? Você sabia que a edição do livro em português é uma edição conjunta, ecumênica, de uma editora católica e protestante, as duas em conjunto? Você sabia disso? Se você já leu esse livro, o que você achou? Comenta aí, coloque aí algo que chamou a sua atenção, que você gostou de ter lido. Ou se você não leu, você tem a intenção de ler, coloque aí nos comentários também. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Se você já se inscreveu no Fé Café, eu te agradeço por isso. Mas se você não se inscreveu ainda, eu peço que você o faça. Assim você vai me ajudar muito, para você não custa nada, e me ajudará muito. E que você tenha, você e a sua família, um tempo de advento e um tempo de Natal de muita paz na presença de Deus. O Deus que Maria louvou, o Deus que veio a nós na pessoa de Jesus.